Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo hoje, irmãos, a respeito de um irmão, nosso irmão Carlos Reina, né? Vocês lembram dele? Muitos frequentam lá o canal do Servo de Deus. Irmãos, eu fiquei feliz no dia de hoje. Sinceramente, Deus está vendo meu coração, da felicidade que eu estou do irmão retornar para próximo de Deus, irmãos. Retornar para próximo de Deus, retornar para a congregação, retornar para congregar junto com a sua família, seus filhinhos, sua esposa. Por certo, sua esposa estava ali clamando a Deus, entregando nas mãos de Deus, irmãos, o seu esposo, quanto ela ama, para que Deus fizesse, né, irmãos, ele enxergar, irmãos, o que estava acontecendo ao redor dele, irmãos. Às vezes a gente é cercado de uma cegueira, irmãos, em que a gente só vai perceber depois, irmãos, quando Deus fala cara a cara com a gente. E ele ouviu uma pregação do culto online, em que o servo de Deus falava exatamente do vaso quebrado, do vaso estraçalhado, né, irmãos? Em que Deus juntava as peças. Ele se sentia isso. Por quê? Quando ele anunciou sua saída da congregação, muitos eram para chegar ali e dar uma segunda alternativa para ele, né? Para que ele se sentisse bem, para que a alma dele ficasse feliz. E no fundo, o homem, irmão, precisa de Deus, precisa sentir Deus, irmãos. Não é que Deus se afastou dele. Isso pode acontecer não só com ele, pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nós se distanciar de Deus. O que acontece, irmãos? A gente vai sofrer depois, irmãos. Por quê? Ele ainda ouviu, olha só, através de um canal crítico que estava falando mal de uma pregação. Olha só, irmãos, até me arrepio. Santo Deus. Através de um canal crítico que estava falando mal do culto online, estava falando mal de um irmão que estava pregando, estava o canal crítico ali distorcendo a pregação do servo de Deus lá na frente. Estava distorcendo, mas não sabia que naquele exato momento aquela pregação do servo de Deus estava indo em direção a uma pessoa que estava ali todo despedaçado. Vai vendo, irmãos, quando a gente ouve uma pregação, quando o outro ouve, muitos comem a palavra diferente. Uns comem a palavra ou não comem. Eles criticam, eles acham que está errado. E o outro absorve aquela parte porque ele necessita. Quando nós necessitamos de uma parte em que nós estamos vendo ali Deus falando cara a cara, irmão. Ali não era o irmão que estava no culto online falando por conta própria, não, irmão. Santo Deus, olha só. Ah, mas o crítico então que ajudou, o crítico estava criticando a pregação do culto online. E o nosso irmão Carlos Reina ali viu aquele crítico criticando e falou, deixa eu lá ver o que ele está criticando. Só que ele foi ver a crítica e daquela crítica que a pessoa estava falando do servo de Deus, a palavra reverteu, Deus entrou na vida do servo de Deus, porque a esposa dele, a família dele estava ali de joelhos dobrados. E vai ver que tinha muitos irmãos ali pedindo a Deus em favor do servo de Deus, que ele é muito conhecido na região do Paraná. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Por isso que quando a gente vai ver uma pregação, se não serve para a pessoa, a outra pessoa absorve e Deus faz. Irmãos, maravilha. Esse culto online esse culto online que o servo de Deus assistiu, ele não era ao vivo, ele era gravado, estava na internet. Tanto que o Cristo estava ali criticando aquele vídeo, o qual ele foi lá e absorveu, e Deus falou com a alma dele. Quem é que mexe nos corações, irmãos? Estava ali
O inimigo fez um ninho, né? Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa que é certo. O diabo ele não vem para juntar. Ele vem para separar e destruir. Mas quando ele encontra um obstáculo dentro de uma casa, uma serva de Deus, que é companheira mesmo do servo de Deus, o diabo ele fica enfurecido. Porque ele quer, né, enfraquecer uma das colunas da casa, mas a outra coluna está de pé. São as nossas companheiras. Eu digo isso porque as nossas companheiras nos ajudam. Quando um enfraquece, o outro está ali para ir buscar a palavra, para buscar Deus na madrugada, para entregar a vida do esposo. Ó Senhor, meu esposo está nessa situação. Abra a mente dele. Tira o que o inimigo colocou na mente dele. Faça ele vir para próximo da família e para próximo de Deus. Né, irmãos? Irmãos, muitos falam, o irmão Carlos Zenar podia ir para outra igreja. Ele já estava ali, pelo que ele falou aí no áudio, já montando algo semelhante, uma igreja, alguma coisa. Mas Deus falou, não, meu filho, vem cá, você precisa estar aqui, ouvindo o Santo Conselho. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Os cultos online aí, mesmo gravado, estando na internet, está falando com a alma de toda a querida irmandade. Santo Deus. E na hora, irmãos, em que eu ouvi esse vídeo do servo de Deus, eu não guardo raiva, graças a Deus. Né? Nós tivemos, eu e o Carlos Zenar tivemos uma desavença aí, né? Tivemos uma desavença, mas isso daí ficou lá no passado. Isso daí, no amor de Cristo, né? No amor que eu tenho por ele, no amor de Cristo, isso daí não mexeu, não fiquei com mágoa, não fiquei com raiva, né? Mas ficamos assim. Assim como tem os pró-CCB, tem os críticos. Eles ficam lá no cantinho deles e nós ficamos no nosso, né? Sem nenhum ofender o outro. Um vídeo que eu já fiz aí. Eles têm todo o direito aí de criticar, né? Tem aquela parte, um prega e 3 ali analisa, né? Cada um vai analisar de um jeito. Cada um vai analisar de um jeito. Talvez ele possa ter ido neste vídeo para tentar achar algo para criticar o irmão, mas só que aquela palavra já estava guardadinha para o Carlos Zenar. Aqui, servo meu, retorna para a casa do Pai que eu quero te abençoar. Que eu quero firmar sua família nessa vereda santa. E é isso que aconteceu, irmãos. Fiquei feliz com o retorno do servo de Deus, né? Ele siga o caminho que ele sempre teve aí na internet, que a Irmandade gosta dele, irmãos. E fiquei feliz com o retorno, irmão. Irmãos, quando alguém se arrepende, irmãos, e retorna para a casa do Pai, é alegria na terra e no céu, né? O filho pródigo, né, irmãos? Fraqueza nós temos. Eu não estou falando dessa forma como que isso não pode acontecer comigo, não pode acontecer com outro irmão, Não, irmão, isso nós estamos propícios a isso. A fraqueza mesmo, irmão. A gente ficar fraquinho e de repente não querer congregar mais, e de repente quando você não congrega mais, você fica desnutrido daquela palavra que você sempre ouve, né? Por que você tem que ir sempre na igreja? Porque o homem erra 24 horas por dia, ele precisa congregar para ouvir, vamos dizer, nem que ele coma a palavra toda, mas pelo menos aí um minuto de palavra, né? Para que fortaleça, para que nutre a alma dele, para o próximo culto, então, ele congregar. Creio que o servo de Deus aí está feliz com a sua família, com seus filhinhos pedindo para congregar, né, irmão? Deus usando da boca das crianças, né? Era para as crianças ficar quieto, né? Na pandemia, parece que o bebezinho deles, não sei se nasceu na pandemia, já estava grandinho, mas agora já está aí na família. O inimigo teve que pegar a maletinha dele e sair para o 7 caminho, porque aquele que Deus tem um plano na vida dele e na vida da família dele, Deus não deixa lá fora. Deus fala, não, meu filho, é aqui dentro. Mas muitos olham, vê que tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada.
Mas tem sim coisa errada, irmãos. Tem sim coisa errada. Eu vou fazer de novo hoje o que eu fiz este dia, né? Olha só, eu vou apagar as luzes para ver se vocês enxergam alguma coisa. Vocês não vão enxergar nada. Ó, vou apagar essa luz. Vocês estão me enxergando, irmãos? Vocês estão me enxergando? Não estou me enxergando, irmãos. Porque estou no escuro. Mas a hora que acender as luzes, vocês vão enxergar. Se tiver alguma coisa errada comigo, vocês vão ver que está errado. E é isso. É na claridade da luz. É onde tem luz, irmãos, que aparece. É onde tem luz que aparece o erro. E o que nós temos que fazer? Deixa eu acender aqui. Deixa eu ver aqui. O que nós temos que fazer quando aparecer o erro? Clamar a Deus e entregar nas mãos dele. Falar, Senhor, toma conta, irmãos. Tá uma coisa errada aqui, tá uma coisa errada ali. Mas eu quero te servir, Espírito, e em verdade. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir. Ó, tá claro. Se tiver alguma coisa errada aqui, né, meu cabelo estiver atrapalhado, roupa rasgada, vocês vão ver o erro, né? Mas no escuro vocês não vê, porque lá fora tá tudo escuro, irmãos. Ninguém vê erro em ninguém. Tudo pode fazer, tudo pode, como diz aí, aproveitar a vida, ser feliz, ser livre. Mas as almas choram, irmãos. As almas choram. Tá aqui, irmão. O novo celular que eu coloquei aí, ó, para mandar testemunho. Recebi hoje pessoas adicionando. Ô, irmão, por Deus abençoe. Tem um testemunho, tem uma revelação. Vou mandar pro irmão. Irmãos, é a irmandade feliz, unida, irmãos. Unida. É a felicidade maior do crente quando ele vê um irmão seu retornar para a casa do Senhor. Tristeza seria se eu soubesse que tinha saído da igreja e estava lá no mundão, o inimigo fazendo de capacho, mas não. Esta o inimigo perdeu, irmão. Esta o inimigo perdeu. Perdeu e perdeu feio. Porque a família está de pé, o servo de Deus servindo a Deus, irmãos, aí junto com seus filhos, com a sua esposa. E eu fico feliz, irmão. Fico feliz de coração. Fico feliz de coração, irmãos. Né? Fico feliz de coração porque uma coisa é a gente compactuar, mas eu acho aquilo errado, eu acho aquilo outro errado. Mas você achar errado, o que vai adiantar? Você falar que está errado. Você vai enfraquecer mais as pessoas. Aqueles que estão precisando, né? Aqueles que estão precisando de você ali. Porque hoje, se eu chegar aqui e falar, anunciar, falar assim, irmandade, eu estou saindo da congregação porque eu vi uma coisa ali errada, ó. Aquele irmão fez aquele negócio errado. Talvez por eu ter bastante conhecimento aqui na internet, como o nosso irmão Carlos tem muitas pessoas que gostam dele, as pessoas também, as pessoas menos esclarecidas, assim, irmãos, assim que novinho na graça, falam, poxa, o irmão Carlos Renato saiu, eu também vou sair. E ele sentiu esse peso. O servo de Deus sentiu esse peso, irmão. Pesou nele. Né? Que está à frente aí no canal dele. E sentiu esse peso. Falou, pô, peraí. Eu não quero ser responsável por alma nenhuma, não. Eu sou responsável pela minha. E a minha está precisando de ver Cristo, de sentir Deus. Né? Olha só. O servo de Deus retornando. Aqueles que estavam contra ali vão retornar. Né, irmãos? Vão ver uma outra imagem. Né, irmãos? E isso é muito bom. Então eu fico feliz, fico contente. Fiquei feliz, irmão Carlos Renato. Deus abençoe o irmão, sua família. Né? Não é demagogia minha, nem fingimento. Que aqui dentro não guarda raiva, não guarda rancor. O irmão pode perceber que assim que o irmão fez o vídeo, eu peguei meu celular e liguei para o irmão. E o irmão estava na hora procurando meu número para conversar comigo. Né? Para se perdoar. Eu falo para o irmão me pediu perdão. Não precisa pedir perdão. Só a alegria de ver o irmão retornando para a igreja já é maior do que o perdão. Né? E creio também que o irmão, aquele outro vídeo que eu estive com o irmão aí, que eu falei algo, né, que deixei o irmão triste, aí, né, que serviu de palcos para muitos, né, irmão perdoa também, mas eu creio que a gente está se perdoado aí, né, e vamos seguir aí, congregando, e sentindo Deus, viu,
Deus abençoe, irmão Carlos Zenar. Deus abençoe a sua família, seus filhos e toda a sua parentela. E Deus abençoe todos os inscritos do Carlos Reinar, né? Deus abençoe a família CCB, que eu digo família CCB é toda querida Irmandade, os apreciadores da obra de Deus e as almas testemunhadas. Irmãos, dê um joinha nesse vídeo, um vídeo lindo como este, um vídeo, irmãos, que retrata Deus recebendo de novo o Filho. Irmãos, um vídeo bom, um vídeo em que o inimigo não gostou. O inimigo não gostou. Mas, né, o importante é que Deus trouxe o servo de Deus de volta. E a gente está feliz, eu estou feliz. Creio que aqueles que gostam dele estão felizes também. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tem aí no final o número do WhatsApp, né? Muitos irmãos já se adicionou. Quiser mandar testemunho, revelação, ou então marcar uma live para a gente conversar aqui no canal, está aqui, tá? Eu vou deixar o número no final. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Tenha um bom dia.